Extraordinário, professora, extraordinário. Missão dada, missão cumprida. Foram 2 semanas de pesquisa, 2 semanas aí intensas, realmente pensando no raciocínio, que realmente nos surpreendeu, surpreende a cada momento que a gente fica assim abrilhantado com o quanto você consegue agregar de valor à nossa vida e o quanto que de pacientes que você consegue impactar com tudo isso. E é impressionante que isso é espalhado por todo o Brasil, professor. Nós estamos aqui com mais de 220 colegas conectados, vidrados a cada momento contigo. Carlinha, você tem alguma coisa para pensar para a gente? Sim, temos aqui, ó. A Eltia, tá, a doutora Eltia que está aí sempre conosco, ela é de Fortaleza. Lembrando que tem na intolerância à frutose, a gente também, como a professora já enfatizou, os adoçantes, sucos prontos, né? As barrinhas de cereais, né, que são tão comuns hoje em dia, que as pessoas ingerem tanto. E adoçante a gente, né, todo mundo ingere adoçante, né, e normalmente é o de frutose, né? Então, ela pergunta, professora, se vale a pena, primeiro, a pesquisa de SIBO antes da intolerância à frutose. Aí, acho que depende de cada caso, né, mas Sim. como que é isso aí? Obrigada, um beijo para você de Fortaleza, tão querida, né? Por todos nós. Obrigada aí, lembrou muito bem dos adoçantes e de tantos outros alimentos que a gente tem, que tem frutose, e que a gente consome muitas vezes, até esquece, né, que tem frutose, mel, muitas coisas que levam mel e que a gente então tem que investigar mesmo. No guideline do teste respiratório, da avaliação das distensões, em geral, sugere-se que a gente pesquise primeiro o supercrescimento, para depois a gente pesquisar intolerâncias alimentares, até porque a desbiose, principalmente uma desbiose muito importante, pode ser um fator que leve à má absorção, à intolerância, né? Mas que leve à redução da produção, por exemplo, das enzimas que vão quebrar os carboidratos. Então, na orientação desses guidelines, sempre a gente deveria começar com a pesquisa do supercrescimento. Da lactose é mais fácil, a gente acaba fazendo junto do celíaco, nos casos principalmente de diarreia funcional ou se intestino irritável com diarreia, mas na minha conduta eu pesquiso primeiro, em termos de teste respiratório, sempre o supercrescimento para depois frutose ou outros carboidratos. E aí, em termos de condução, ainda assim nesse raciocínio, ela pergunta se existiria a possibilidade de, com o tempo, uma reintrodução de algum alimento com frutose, e se o uso de probiótico ajudaria nesse processo, como que seria a condução desses pacientes, assim, nesse sentido? A ideia é essa mesmo, né, Carla? Que a gente consiga um mínimo de, é, de retorno, né, à dieta, seja com frutose, com lactose, porque, na verdade, essa intolerância é individual. Muitos pacientes toleram um pouquinho, não toleram X, mas toleram meio X. Então, isso na lactose, que a gente tem muita mão já, a gente faz isso com muita tranquilidade, né? Aqui em BH, em Minas, pão de queijo, né? Então, tolera um, e o segundo já não dá. Então, que bom que você tolera um, então fique com um pão de queijo. Espero ter Ainda três, bem, né? né? Então é isso, é tentar a quantidade que o paciente tolere, isso é individual, e a gente deve sim voltar um pouquinho e ver essa resposta, se a distensão ocorre ou não, se a constipação piora ou não. A gente não sabe o quanto a frutose diretamente interfere na constipação, mas possivelmente sim, fazendo uma coisa só. Então, concordo plenamente na reintrodução aos pouquinhos e de forma individualizada, para que, em qualquer carboidrato, mas particularmente aqui da frutose. Carlinha, Fabinho, eu tenho algumas só que chegaram no chat dos grupos pedindo para a professora Maria do Carmo explicar um pouquinho mais como abordar a intolerância a carboidrato complexo. Quanto que a gente como que a gente deve abordar, qual o momento ideal para fazer o uso, agora que nós temos o comprimido mastigável, o quanto que a gente pode utilizar durante o dia
sempre é uma dúvida que todos realmente fazem. E se o quanto que é importante, impactante o diário alimentar para o carboidrato complexo, professora? O diário alimentar, né, todos aqui salientaram, ele é importante, muito importante, as nutricionistas usam muito, nutrólogos, e nós também devemos usar sempre. O paciente em geral fala, né, a gente, o que que piora? O feijão, né, não como mais feijão, o feijão já não faz parte mais da minha dieta, tirei, alguns tiram lácteos, alguns, mas muitos deles tiram esses alimentos, carboidratos complexos vegetais, que são exatamente algumas leguminosas gostosas que a gente faz parte, né, do nosso dia a dia, E, seja na refeição do almoço, seja no lanche da noite ou no jantar, que brócolis, couve-flor, repolho, alguns nuts. Então, como não existe exame, né, Fábio, não existe nenhum exame, nenhum teste, é história clínica. E eu acho que se um paciente tem o sintoma, associa muito uma piora desses sintomas com a ingestão desses alimentos, a o tratamento, quer dizer, pode ser tanto de eliminação ou de redução da ingesta, como pode ser na tentativa da reposição da enzima, que, como você disse, a gente tem no mercado, tanto na forma em pó, sem sabor, que o paciente pode colocar diretamente, eu brinco com os pacientes como fosse um queijo ralado ali, distribuindo aquele envelopinho na refeição, que se contiver, por exemplo, no feijão, tutu mineiro, no mineiro, né? No mineiro é o feijãozinho tropeiro, aquele né? feijão na tropeiro Aquele feijãozinho. na entrada Ou então o do comprimido jogo do mastigado. Galo. Algumas coisas são importantes, né? Como a lactase, junto com a alimentação. Não adianta tomar Então, e vai almoçar daí 2 horas. Junto. Então sai e leva no bolso, tanto a lactase como a alfa-galactosidase. Junto com refeições, e só tem sentido se a gente for ingerir. Então, vou prescrever todo dia no almoço, no café da manhã. Não, não. É de acordo com o que cada um come, então não existe. No almoço é mais provável, porque entram os legumes, feijão, então é mais provável. Então, na grande maioria das vezes, a gente acaba receitando um comprimido junto, na hora que começar a almoçar ou durante o almoço. Mas pode ser em qualquer refeição que a gente identifique que o paciente tem o hábito de ingerir carboidratos complexos vegetais. amigos, a gente vai aparecer em algum momento um QR Code para vocês. Nós espalhamos nos grupos também um link. Esse QR Code, você poderia, através dele, coloque o seu celular, vamos fazer um teste, vocês vão cair diretamente no nosso grupo de informação. É mais um serviço que o Circuito de Debate está oferecendo para vocês. Através desse QR Code, vocês já vão estar se cadastrando nesse grupo nosso informativo. Esse grupo vai ficar até o final de semana, justamente para a gente poder compartilhar um pouco dos artigos que a gente pôde debater aqui, um pouco de pílulas que a gente pôde realmente constatar, para facilitar a vida de vocês e dar acesso cada vez mais à informação. Essa sempre foi uma pedida da professora. Nós não vamos fazer aula por fazer, nós temos que fazer algo diferente, né, professora? Temos que fazer a diferença na vida das pessoas. E ela sempre me pediu isso, ela sempre pediu por afã de fazer. Fábio, nós não podemos fazer o igual, nós não podemos fazer apenas com que as pessoas sentem e assistam. As pessoas têm que sair de uma forma melhor desse momento. E nós temos aqui uma nova integrante dessa jovialidade mineira, que é a Maiara. Nayara, no seu consultório, no seu dia a dia, se você pudesse ter assim um espírito de luz que é a professora Maria do Carmo, o que que você perguntaria para ela, professora? Tire tal dúvida para mim para eu poder melhorar a vida de meu paciente. É, 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 é. Então, eu fiquei, professora Maria do Carmo, Acho que a tá um pouco. questão da intolerância à lactose, da ingesta, do aumento da ingesta de produto industrializado, porque pelo fato da frutose ter um custo bom, né? Um custo-benefício bom e ser muito palatável, a indústria alimentícia, ela aumentou muito nos produtos industrializados. E eu queria saber se você
pede para eles diminuírem também os produtos industrializados, ou só pontuar alguns específicos mesmo. Nayara, bem-vinda, querida, né? Já Obrigada. aprendeu tudo, Fábio, não tem nada para perguntar, não. Não. Mas os industrializados, sim, né? Alguns deles importantes, como sucos, né? A indústria frutose free ainda não chegou, né? Quando ela chegar, aí acaba com a outra, né? Lactose free, gluten free. Há pouco tempo eu assisti uma aula nos Estados Unidos onde ele mostrou essa potência das indústrias free, né? Então existe toda, a gente tem que ter crítica. Ah, eu vou receitar tudo free, lactose free, gluten free, meu paciente. Não, a indústria que faz isso está lá em cima, vendendo tudo. Então, é bom senso, né? Não é tirar nada de ninguém, assim, é o paciente que precisa tira, o que não precisa, não precisa tirar. Então, os industrializados que a gente julgar, que, né, que são ricos, principalmente os sucos, né, são muito mais baratos, né? Os sucos aí industrializados, do que você fazer um suco natural. E esses são muito ricos em frutose, não só o de maçã, mas o de uva, por exemplo, riquíssimo em frutose. Então, a gente tem sim que pensar, né, Nayara, e nesses industrializados, e muitas vezes pedir ao paciente que reduza para que ele possa, de fato, melhorar e não só tirar as frutas, o mel, mas esses industrializados que têm tanta frutose. Gostaria Fabinho, de trazer. Oi, é, Tânia. então, assim, eu acho que tem algumas perguntas aqui no chat que são muito confluentes, assim, eu acho que Maurício, Fernando poderiam dar a opinião deles, a Fátima, que é, na verdade, muito específico sobre os testes de intolerância, né? Perfeito, vamos lá. A Renatinha, por exemplo, a Renata Raj, pergunta para de substrato se glicose ou lactose para SIBO, e vários colegas, a Isabela, a Aline Castro, perguntam assim, qual seria a diferença de você fazer um teste, por exemplo, Maurício, e Fernando e Fátima, qual que é a diferença de eu fazer o teste respiratório para, por exemplo, um teste sérico de lactose, se tem alguma utilidade, se tem alguma diferença, quando eu tenho que aplicar um ou tenho que aplicar o outro, enfim, eu acho que seria interessante esclarecer isso, porque às vezes tem o acesso ao teste, ou não tem ao teste respiratório, tem ao teste sanguíneo, né? E aí gera essa dúvida. Então, acho que seria legal esclarecer sobre isso para o pessoal aqui. Posso falar rapidamente? Posso falar? Claro. Sim. Em relação à lactose, gente, eu tenho visto alguns trabalhos recentes nem citando o teste sanguíneo. Entretanto, na nossa prática, a gente utiliza para diminuir custo para o paciente. E, na prática, o que vale? O sintoma desencadeado pelo uso da lactose, tá? É lógico que existe a intolerância à lactose, que é má absorção mais sintoma, mas tem paciente que tem sintoma e, obviamente, não tem a má absorção. Entretanto, a gente sabe da superioridade do teste respiratório em relação ao teste sanguíneo. É só uma questão de custo mesmo. Mas tenho visto trabalhos de intolerância à lactose nem citar o teste sanguíneo. Em relação à lactulose ou glicose, na nossa experiência foi dado, o dado que a gente tem é o seguinte, a gente tem mais positividade que são pacientes extremamente selecionados, com grande chance de ter supercrescimento bacteriano. Então, que a gente vê uma sensibilidade maior no nosso meio, tá? Isso aí não é consenso, da lactulose em relação à glicose. Entretanto, os colegas que pedem glicose a 75 miligramas, acima de 20 partes por milhão, a partir do basal, é considerado positivo. Eu gostaria, por último, só comentar, abrir um parênteses aqui, não faz parte da pergunta, mas eu recebi de uma amiga nutricionista, Juliana Carneiro, aqui de Belo Horizonte, uma novidade, que pode ser para mim, pelo menos, possivelmente para algum de vocês não, mas está chegando no mercado brasileiro, chama Adidal,
que realmente é para intolerância à histamina. Isso aí já existe nos Estados Unidos. O nome chama Adidal e é 4,2 miligramas. O fabricante orienta a tomar 20 minutos antes da refeição, tá? No máximo 2 vezes por dia. Eu vou disponibilizar aí nos nossos grupos em relação a isso aqui. A informação que eu tenho é essa, eu não li o artigo, mas vai estar disponível para vocês aí. Obrigado, gente. Deixa eu só complementar o Maurício. Talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de solicitar os testes respiratórios, justamente pelo custo. Mas eu não costumo ter essa dificuldade aqui na minha cidade, porque a gente explica para o paciente, né? O teste sérico, o teste no sangue, aquele teste dá 50 gramas de lactose. É muita coisa, equivale a 1 litro de leite, né? Quem bebe 1 litro de leite? São poucas pessoas, então meio que quase que muito, o percentual de positividade de teste no sangue é muito alto, né, Maurício? Sim, sem Então, dúvida. Essa é uma um crítica, assim. questionamento, uma crítica que a gente faz junto com o paciente, porque ele sempre vai questionar, no meu convênio não paga e tal. Não é um teste de um valor alto, né? A gente convence o paciente dizendo que o paciente fica conosco no consultório, nas clínicas, pelo menos 3 horas, né, sob nossa supervisão. Eu não tenho nenhuma dificuldade em solicitar esse teste aqui na cidade. É disponível, né, em vários centros pelo Brasil inteiro. Fernando, além desse comentário, você me conta assim uma coisa que eu acho que seria muito interessante. Qual é a sua escolha, além dessa história dos testes aí, qual é a sua vivência aí no Rio Grande do Sul? Enfim, qual que é a sua escolha de lactobacilos? Você tem alguma, a professora também, né, tem alguma escolha de algum lactobacilos específico para tratamento, para algum tratamento assim em termos de probiótico? Como que é a sua condução desses pacientes, assim, por exemplo, o caso da professora que tem a frutose, tem a constipação, dá uma ideia para a gente como funciona aí com essa sua experiência tão boa aí, tanto no SUS quanto no particular, né? Então, acho que isso dá uma vivência muito, muito rica. Bom, ótima pergunta. Eu tenho uma experiência em pesquisa com probióticos de ação oral. A gente já publicou L-breves e salivários para tratar lesões ortodônticas de mucosa e também para tratar litose por saburra, né? Então, probióticos funcionam, a despeito dessa experiência pequena que temos em cavidade oral, ligado aqui ao grupo de odontologia. Na parte intestinal, hoje nós temos uma avalanche de produtos, né? Com uma bactéria, com mais, com 4, com 5, e eu procuro utilizar o produto que tem mais evidência científica, que tem sido efetivamente testado. Nós temos produtos aí no mercado com evidências científicas, e eu acho que o médico, o pessoal da área da saúde tem que se ligar para esse lado. Essa é a minha sugestão. E aí, esse produto que tem essa experiência, eu procuro recomendar o uso mínimo de 15 dias, e se o paciente tem resposta, ele pode estender o tratamento, eventualmente até 3 meses. Perfeito. Ó, saiu aqui agora, Carlos. Fábio, Oi. eu queria só fazer uma pergunta para a professora Maria do Carmo. Claro. Professora, é efeito da pandemia ou é demanda reprimida essa quantidade enorme de pacientes que vêm com esses sintomas de intolerância, de extensão e tal, e eu me refiro à pandemia do Covid em função do uso muito provavelmente indiscriminado de antibióticos? Você acha que aumentou muito assim essa demanda no consultório de pacientes com essa queixa? Sim. Eu tenho esse viés há muitos anos, né? Tenho um ambulatório de funcionais e consultório muito ligado a isso. Então, talvez eu, particularmente, não tenha notado esse aumento, porque já dedico a esse tema há muito tempo e um consultório muito ligado a isso. Então,
Não sei se teve esse aumento, assim, na minha prática aqui em Belo Horizonte, assim, talvez o olhar de todo mundo mais para, né, para isso também, não sei. Eu acho que isso não foi formalmente testado no Brasil, mas é uma possibilidade, né? E a outra situação é o uso de agrotóxicos, que eu acho que eu vou deixar aqui só no ar para quem sabe numa outra discussão. Só isso. O professor Drosman, né, que é o chair aí do Roma, de todos os Romas, né, perguntaram para ele isso, né, se aumentou, e ele respondeu que os pacientes até estavam se sentindo melhores, né, com home office, de não ter que correr para ir no banheiro, de não estar tão distendido. Então, tem um viés também ao contrário aí da pandemia, que deixou o funcional mais tranquilo, né, de não ter que sair de casa e enfrentar o intestino, de ficar. Então, não sei se isso internacionalmente já foi visto que aumentou. Acho que não. Talvez não. Não sei. Os Obrigado. pós-infecciosos, talvez sim, né? Mas aí seria mais a diarreia. Ô, professora, chegou aqui para a gente como otimizar de forma prática. Uma colega aqui do interior da Bahia perguntou a melhora do paciente com intolerância à lactose de uma forma mais acentuada, que ela tem piorado. Realmente, o uso do probiótico, como usar o probiótico, como pensar nisso. Porque a gente tem que pensar que a gente está aqui hoje com a missão de dar liberdade para as pessoas, para a pessoa não ficar só na restrição. Imagine para um ser que vive no Nordeste, professora, falar assim, eu vou tirar feijão da sua vida. Eu acho que não. Nossa missão é dar para ele a oportunidade dele degustar, dele poder saborear em medidas menores, mas realmente orientadas por nossas enzimas. Como a gente pode utilizar a enzima para melhorar a qualidade de vida ou ter uma intolerância alimentar? Carlinha sabe disso, que às vezes é meia severa, e eu sou a prova viva disso. Então, como a senhora poderia trabalhar no seu consultório, utilizando probióticos? Que probiótico? Como a gente pode melhorar isso daí? Então, eu acho que essa adaptação da dieta é fundamental, né? Como a Carla, como a gente comentou, é tentar dar ao paciente a oportunidade. Hoje existe, no caso da lactose, muitos produtos aí sem lactose no mercado. Isso facilitou muito em relação a alguns anos atrás, né? Ao glúten, à lactose, mas no caso da lactose, que é a pergunta, a gente tenta a menor dose, né, ou a menor quantidade que o paciente tolera, e muitas vezes ele tolera, porque a intolerância, que é a redução da produção da lactase, ela é individual. Então, tem pacientes que não toleram nada, mas muitos toleram, então a gente tenta começar a reintroduzir a lactose, pelo menos, né, para mineiro aqui, não sei, né, baiano também, mas tirar o queijo é pior que tirar o feijão, viu? Queijo e derivados do leite. Então, a gente tenta voltar a usar a enzima lactase com toda a orientação, né? Muita gente usa realmente de forma errada, né? Usa a lactase longe da refeição que você vai, né? Vai para uma festa, vou tomar uma lactase em casa porque lá eu vou comer um doce, né? O ácido gástrico destrói em poucos minutos essa lactase, então é preciso levar a lactase, e eu sempre falo, na hora que começar a servir, numa reunião, numa festa, num restaurante, deixa a pizza chegar para você tomar a lactase, porque senão você pede, se o restaurante estiver cheio, meia hora, já não tem lactase ali que você tomou. Então, é saber orientar, que é junto com as refeições, né? Junto com o sorvete, junto com o alimento que tiver a lactose, ou usar produtos, se possível, né, com a menor quantidade de lactose. O probiótico é um assunto complexo, cada vez mais a gente tem que ter experiências próprias, como o Fernando tem aí com as cepas que ele falou, a gente adquirindo, eu uso muito probiótico, mas é uma experiência muito pessoal, é muito individual. Às vezes a gente encontra pacientes que respondem bem a um probiótico e não outros que não respondem, mas eu baseio também muito no que a literatura fala. As cepas de Bifidobacterium lattes ou de lactobacillus
helvéticos, por exemplo, associações que se mostraram capazes de melhorar dor abdominal, distensão, intolerância à lactose específica, nós não temos nenhum probiótico. Agora, o colega às vezes fala comigo, nossa, mas eu tenho ótimos resultados com X, com a cepa X, que ótimo. Mas não existem evidências na literatura de nenhum probiótico que melhore especificamente a intolerância à lactose. Mas individualmente a gente encontra muito resultado positivo. Então, qualquer cepa aqui que eu falar, Fábio, seja para glúten, seja para lactose, ela é uma experiência pessoal. Ela não reflete a verdade científica, que ainda não encontra cepas específicas para intolerâncias específicas. Então, a gente tem que saber disso e utilizar, dentro da nossa experiência, aquelas cepas que se mostraram mais eficazes na constipação, na diarreia, na dor abdominal, na distensão, e isso a gente tem. E com certeza será o caminho cada vez mais que se busca hoje o tratamento ou para reposição, digamos assim, de probióticos na prática, quando a gente quer tratar uma condição que vai usar uma cepa específica, quantidade específica, precisa saber que probiótico, onde que ele vende. Então, probiótico é um assunto tão complexo, né? Manipulação de múltiplas cepas, você vê aquela lista de probióticos, a gente fala onde que essa pessoa encontrou que essa associação vai fazer bem. Eu não tomo nem um dia, não deixo estragar minha microbiota com essa associação que não tem nenhum racional. Então, Mas, nesse sentido, eu sou meio chata, eu não receito se não tiver muita evidência. professora, esse vai ser o spoiler para o nosso olhar 360 graus de microbiota, que nós estamos preparando desde o ano passado, desde o do último congresso. Tá lá, vai ser um sábado de manhã, no qual nós vamos dissecar tudo o que a gente pode encontrar na literatura, que nos dê sustentabilidade para a nossa experiência clínica, para que a gente encontre para o paciente, para aquela população, como o Fernando tem lá, a população dele que também é individualizada, não podemos comparar uma população do Rio Grande do Sul, que toma o chamate todos os dias, do baiano que come acarajé a cada momento. Então, tem algo que a gente precisa adaptar nesse O Brasil mineiro que toma continental. cachaça, né? No mineiro toma Aí, cachaça. Aqui, ó, mandar um abraço, o Marcos, sara aquele tudo. o Marcos, que é meu fornecedor de queijo, eu não posso não falar com ele. Marcos, um abraço. Ele perguntou para a professora sintomas de recidiva da SIBO, que vive na interface, na suspeita de intolerância alimentar, em paciente pós-operatório de bariátrica. Já tentou rifaximina. É uma dúvida que eu acho que vai guardar para a próxima. O que você acha, professora? Vamos guardar para o de SIBO, que vai dar um debate muito grande. A gente vai ficar muito tempo aqui. Marcos, aguarde cenas para o próximo capítulo. Vamos ficar ansiosos. Vamos ficar Depois do ansiosos. DDW. Vamos ficar um Depois pouco do mais DDW. ansiosos com estamina. Bravin está louco para falar de estamina, mas o andar da carruagem, nós já estamos com 1h30 de gratidão aos nossos colegas. Vamos colocar de novo o nosso QR Code. Esse QR Code vai dar acesso para que vocês tenham todo o nosso grupo do WhatsApp focado em intolerâncias alimentares. Essa é mais uma novidade do circuito de debate, no qual a gente vai reunir material científico para que vocês tenham uma vivência prática, algo que a gente passou durante os 15 dias, todo esse grupo de instrutores aqui, para poder trazer para vocês o que há de melhor na literatura, para que vocês realmente já pratiquem no dia a dia um conhecimento, uma prática da evolução da neurogastro. Temos a agradecer a querida Apsen por ao Vitório, que é nosso diretor médico, que é interligado diretamente ao NAFAD, a todos esse time, que realmente ele quer fazer com que isso seja algo diferenciado a cada momento. Gostaríamos de agradecer a Lácia por fazer a tecnologia diagnóstica chegar ao nosso consultório. Nada disso seria possível se a gente não tivesse tecnologia diagnóstica acessível e crescendo. E a gente está agora fazendo esse protocolo, que é o Protocolo Nacional de Padronização. A Carlinha, com todo esse time, está liderando com isso na nossa missão esse ano, para a gente poder dar exames de qualidade por todo o Brasil. Isso daí, quando eu falei isso para a professora, ela abriu um sorriso de um lado para o outro, ela realmente ama isso aí, ama qualidade. Então, assim, pessoal,
é muita honra. Eu gostaria de que vocês deixassem as considerações de cada um, tá? Com gostinho de quero mais. Assim, nós teremos em maio o Olhar 360 Graus de Doença do Refluxo. Vai ser um sábado todo para a gente poder dissecar. Já spoiler, segundo sábado de maio, logo depois do DDW, pegando todas as novidades, a gente vai trazer coisas muito boas para vocês, tá? Eu gostaria de começar pela Fátima, deixando suas considerações, querida instrutora. Obrigada, queria agradecer ao NAFAD a oportunidade de estar aqui pertinho de vocês todos, pertinho da professora Maria do Carmo. Como eu falei no início, ela não foi minha professora em BH, mas é professora de todos nós, né? Um patrimônio nacional, professora Maria do Carmo. Obrigada. E eu tinha mais meia dúzia de perguntas para fazer, mas eu faço depois, em particular. Faz em particular. Querido Bravin, Oh, Fabinho, só um pouquinho. Maurício, repete o nome do remédio que o pessoal tá louco aqui, ó, no chat querendo saber. o povo adora um remedinho, né? Tá, eu recebi agora, tá? Eu ainda tenho que ver, mas eu já disponibilizei para distribuir para o grupo que chama Adidal. Esse produto já existe nos Estados Unidos, igual o Lactaid. Eles usam isso como a gente usa o Luftal aqui. E, igual eles usam a lactase lá, por demanda, etc. vamos pesquisar para... Adidal 4,2 miligramas, 20 minutos antes da refeição. Achei estranho. Eu acho que deveria tomar junto com o alimento. Mas é o que está na bula aqui, vocês vão ver. Mas despeça, meu irmão, querido. Agradecer a todos aí as dúvidas. Parece que cada vez que a gente senta para conversar tem mais dúvida, né, professor? É impressionante. A minha prática é o seguinte: aquele início, gente, são diretrizes. E existem vários caminhos que a gente deve personalizar, porque o paciente com doença funcional, ele exige um tratamento personalizado. Lógico que num primeiro momento, né, fibra, atividade física, líquido, mas personalizar é que é a essência de quem gosta da doença funcional como a gente está aqui para a gente aprender, trocar ideia, e tem vários caminhos, e a gente nunca vai haver consenso, né? Você viu que todas as respostas aí eram praticamente meio a meio, isso aí acontece mesmo. Inclusive nos próprios consensos, né? Nunca se atinge 90% ou mais para cada uma dessas respostas, tá? É isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado, irmão. Querido Ornari, Quero agradecer o convite, Fábio, ao NAFAD, aula brilhante da professora Maria do Carmo, como sempre, muita didática, um caso muito ilustrativo, alta complexidade, como é na vida prática frente a esses pacientes, né? Então a gente tem que lembrar de fazer desde o básico, passar pelo raciocínio clínico e chegar também, quando possível, na tecnologia. Tomara que isso avance para as instituições do Brasil. Enfim, eu aprendi muito, adorei estar aqui na quinta-feira com todos vocês. Muito obrigado. forte abraço, querido Ornari. Minha irmã Carla, Então, acho que assim, né, primeiro circuito de debates do ano, começamos com o pé direito, não poderia ser diferente, com a professora, sempre aprendendo, sempre nos estimulando a estudar cada vez mais, e é essa a nossa ideia, né, estimular vocês a estudar mais. Tem muitas perguntas no chat, muitas ainda, mas assim, é essa a ideia, a gente está aí com os nossos eventos, sempre para poder ajudar a estimular as dúvidas, e os grupos criados para onde a gente coloca os artigos para vocês pesquisarem, estudarem, se dedicarem e serem cada vez melhores para os seus pacientes. É isso aí, viu? Muito obrigada, é uma honra estar aqui com o Fernando, com a professora, com o Bravin, com a Fátima e com a Nayara. Fabinho, não vou nem falar, porque estamos juntos quase todo dia. Ele já está até enjoado de mim. Mas, assim, é um prazer enorme e foi uma noite brilhante. Eu realmente só gratidão por todo o aprendizado de hoje. a gente só tem a agradecer. Esse time, pessoal, veio para a Feira de Santana fazer mutirão gratuito
para a população, com exames de motilidade sendo transmitidos de forma híbrida. É o segundo curso, isso é inovador, não existe no Brasil algo, uma experiência igual a isso daí. A Fátima vivenciou da primeira vez essa energia de quase 100 pessoas trabalhando de forma ininterrupta para poder tocar o ser humano de forma diferenciada, como o Bravin falou, individualizando, inclusive, o cuidado. Então, assim, a gente faz por um bem maior, esse é o nosso lema. No nosso grupo, nós temos um trabalho social, que nós distribuímos fraldas, e vocês vão receber o QR Code para isso dentro do grupo. Quem queira nos ajudar, a gente ajuda instituições, nós estamos ajudando uma instituição que é um asilo, que é um lar de irmãos velhos, com quase 100 velhinhos que precisam de ajuda. Por favor, quem puder, é uma distribuição, um pacote de fralda vai direto para os velhinhos, isso faz uma diferença tão grande. A Unafad conseguiu, na última campanha, 1.300 pacotes de fralda gigantes. Então, assim, foi algo que deu para eles poderem passar a pandemia durante 4 meses. Então, vamos fazer o bem, sem olhar a quem. E, mais uma vez, o nosso QR Code está aí para esse engajamento científico, para a gente poder todos evoluídos. Mais uma vez, assim, a gente gostaria aqui, professora, de deixar uma homenagem ao professor Décio Cinzon, ao professor Viebig, que eles edificaram durante a pandemia tudo que o Unafad representou. E hoje estaria aqui conosco o professor Sérgio, ele mandou um abraço para ti, nosso presidente da Sociedade de Gastro, da FBG, e infelizmente por ele estar em um outro evento ligado ao Sul, ele não teve como deixar, ele pediu desculpas por ele não poder abrir a sua aula, que ele queria ter essa oportunidade de realmente de abrir o circuito de debates e aplaudir esse movimento. Então, muito obrigado, professor Sérgio, por esse apoio, tá bom? Meus amigos, um forte abraço a todos vocês, que tenhamos mais uma semana abençoada. Esperem que está vindo aí Motility On, acompanhem o podcast de Conexão com a Motilidade, acompanhem o nosso canal do YouTube e aguardem muitas novidades que a gente vai estar trazendo para todos vocês, tá bom? Uma noite de luz!